Bom dia, doutores do 9º ano. Vamos dando continuidade ao nosso conteúdo da nossa aula passada, certo? Na aula passada eu expliquei para vocês sobre a equação do segundo grau na sua forma completa, quando ela vem com os 3 coeficientes, o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, eu passei 3 situações para vocês, 4 situações para vocês na aula passada. E essas 4 situações foi justamente a que vocês tiveram mais dificuldade, pelo menos alguns tiveram dificuldades, na resolução. Então, eu vou responder para vocês agora aqui, primeiro, essas 4 equações, e depois nós vamos para o nosso próximo assunto, que é conhecer ou conhecendo as raízes da equação do segundo grau, que é um outro assunto, mas ainda dentro desse mesmo tópico que é a equação do segundo grau. Então, vamos fazer a correção da última questão da atividade de vocês. Começando pela letra alternativa A. A alternativa A diz que 6x² menos x menos 5 é igual a 0. No primeiro momento, eu pedi para vocês o quê? É bom primeiro identificar os coeficientes da equação. Identificar os coeficientes. Então, veja bem. Sempre façam isso, que ajuda você muito. Ó. O valor de A é o termo acompanhado da variável. Então, 6. O valor de B, variável sozinha vale 1. Então, menos 1. Valor de C, menos 5. Aí eu vou utilizar a delta. Primeiro, delta é igual B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 4AC. Eu vou fazer só a substituição. Já encontrei o valor das variáveis, vou substituir aqui. Então, eu tenho delta é igual. Qual é o valor de B? Menos 1. Então, vou colocar menos 1 elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Ok? Então, eu tenho delta é igual. Menos 1 elevado ao quadrado, base negativa elevada a expoente par, o resultado passa a ser positivo. Então, menos 1 elevado ao quadrado é igual a mais 1. Negativo com negativo é igual a positivo. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 5 dá 120. Multipliquei, ó, 4 vezes 6 vezes 5, que é igual a 120. Então, eu tenho aqui, ó, delta é igual a 120 mais 1, 121. Lembrando, colegas, que sempre... Aqui, quando nós estivermos resolvendo a equação, sempre aqui nós vamos encontrar um valor que tem uma raiz quadrada exata. Sempre o valor aqui de delta é um valor ou um termo que tem uma raiz quadrada exata. Então, a fórmula de Bhaskara nós temos menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes 1. Substituindo novamente as variáveis, tendo cuidado, como eu falei para vocês, aqui do sinal. Que eu vi algumas pessoas errando lá na atividade, justamente aqui essa questão do sinal. Então, eu tenho x é igual menos da fórmula, aí eu vou atrás do valor de b, ó, menos 1, mais ou menos o valor de delta, que deu 121, sobre 2 vezes 1. Aí eu tenho x é igual, negativo com negativo passa a ser positivo, mais ou menos, raiz quadrada de 121 é 11, sobre 2. Agora eu vou para o x, uma linha, x, duas linhas. Lembrando que o x, uma linha, é com sinal positivo, e o x, duas linhas, com sinal negativo. Então, eu tenho x1 é igual 1 mais 11. 1 mais 11 é igual a 12. 12 sobre 2.
12 dividido para 2 é igual a 6. Primeira raiz, 6. Vou para a segunda. X, duas linhas. Então, eu voltei com o sinal negativo. Mais 1 menos 11. Mais 1 menos 11 é igual a menos 10. Por que sinais diferentes? Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, menos 10 dividido para 2. Menos 10 dividido para 2 implica dizer que x duas linhas é igual a menos 5. Solução: 6 e menos 5. Essa foi a primeira alternativa que foi passada no caderno de vocês. A outra, a letra B. A letra B é assim: 25x ao quadrado mais 10x mais 1 é igual a 0. Mais uma vez o que eu falei para vocês, é bom identificar primeiro o valor dos coeficientes. Valor de A, 25. Valor de B, mais 10. Valor de C, 1. Certo? Aí nós vamos para o processo de substituição. Delta é igual, a fórmula vocês já conhecem, B elevado ao quadrado menos 4AC. Então, quem é B aqui? 10. 10 elevado ao quadrado menos 4, que multiplica A. 25. Que multiplica C. 1. Então, eu tenho delta é igual, 10 elevado ao quadrado é 10 duas vezes, 10 vezes 10. Então, é igual a 100. Não tem outro sinal negativo. Então, repete, menos. 4 vezes 25 é 100. 100 vezes 1, também 100. Então, eu tenho delta é igual, 100 menos 100 é igual a 0. Então, delta é igual a 0. Aí você pode até perguntar, e quando delta for igual a 0, acabou ou eu devo continuar? Não, continua o processo. Nós vamos dar continuidade. Então, eu voltei agora, x é igual, menos de fórmula, b, mais ou menos, delta sobre 2 vezes a. Então, eu tenho x é igual, menos da fórmula, vou atrás do valor de b, não é negativo, ele é positivo, então, mais 10, mais ou menos a raiz quadrada de quem? 0. Sobre 2 vezes A, 2 vezes 25. Ok? Continuando, eu tenho x é igual, negativo com positivo é igual a negativo. Olha como mudou, alterou lá. Lá negativo com negativo, positivo. Aqui, negativo com positivo passou a ser negativo. Então, menos 10. Mais ou menos a raiz quadrada de 0 é o próprio 0. 2 vezes 25 é igual a 50. Então, nós temos aí, agora basta fazer o cálculo das raízes. X, uma linha, é com sinal positivo. Então, menos 10 mais 0 é igual a menos 10 sobre 50. Observe que eu não posso dividir o numerador pelo denominador. O numerador é menor que o denominador. Então, não dá de dividir? Não. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou simplificar. Encontrar um valor que eu possa dividir ao mesmo tempo 10 e 50, que no caso aí é o próprio 10. Vou dividir por 10, vou dividir por 10. Aí, olha, o sinal menos permanece. 10 por 10 dá 1. 50 por 10 dá 5. Então, o resultado da primeira raiz vai ser menos 1/5. X duas linhas. X duas linhas vai ser, agora com sinal de menos. Então, menos 10 menos 0, que vai ser igual a menos 10 também sobre 50. A mesma situação. Eu vou simplificar por 10, simplificar por 10,
Então, eu tenho menos 1/5. Observe que as duas raízes tiveram o mesmo resultado. Tanto que mais tarde eu vou explicar, conhecendo as raízes da equação, essa situação. Então, eu tenho conjunto solução. Se o resultado é o mesmo, eu irei colocar duas vezes? Não, só uma vez. Então, a solução dessa equação vai ser que menos 1/5. Essa aí foi o resultado da letra B, que também tiveram muitas dúvidas, porque aqui gerou um zero. Então, vocês já entenderam aí a situação. Vamos para a letra C. Irei fazer a C agora. A letra C também foi uma das problemáticas, foi uma das que eu recebi mais questionamento dos alunos na resolução da letra C. Mas eu até entendo a situação, porque não foi explicado nenhum caso que deu isso. Então, observem, 3x² mais 4x mais 2, que é igual a 0. Então, eu tenho aqui novamente, valor de A, 3. Valor de B, mais 4. Valor de C, mais 2. Certo? Aí eu vou para a fórmula. Delta é igual B² menos 4AC. Então, eu tenho delta é igual. Qual é o valor de B? 4. Então, vai ficar 4² menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é 2. Então, observe, delta é igual. 4 elevado ao quadrado é 4 duas vezes. 4 vezes 4, que é igual a 16. Menos 4 vezes 3, aí eu vou multiplicar 4 vezes 3 e depois vezes 2. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 3 vezes 4, 12. Vezes 2, que é igual a 24. Olha a situação que gerou agora bem aqui. Eu tenho a regra de matemática diz, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Tenho mais 16 menos 24 é igual a menos 8. Você vai observar que nenhuma outra situação que nós fizemos deu com sinal negativo, bem aqui. Menos 8. Nesse caso, o que fazer? Porque essa equação aqui, ela vai ser nula. Por quê, colegas? Porque quando eu lançar lá na fórmula, ó, quando eu lançar no radicando menos 8, o que a regra diz? Não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo. Todo número negativo, ele não terá de forma nenhuma uma raiz quadrada. Ele pode até ter uma raiz cúbica, mas quadrada não. Então, significa dizer que não pertence ao conjunto dos números reais. Essa equação, ela não pertence ao conjunto dos números reais. Então, ela encerra bem aqui. E daqui a pouco vocês verão também essa situação bem aqui dentro desse novo tópico aqui, conhecendo as raízes da equação. E a última alternativa que foi passada para vocês foi a letra D, que também vai ser igual a 0. Eu vou responder aqui para não ter dúvida na atividade, para depois dizer assim, não respondi, pô, eu não entendi. Então, eu vou deixar ela respondida aqui no quadro para vocês. Então, observe. A letra D, teve até aluno que me questionou. Mas por que não tem X, a letra D? Gente, eu disse para vocês, a equação pode ser utilizada qualquer letra do alfabeto. Usa-se mais as incógnitas X e Y. Mas eu posso utilizar qualquer letra. Quando eu utilizo outra letra, eu estou chamando essa letra de parâmetro.
A, B, C, D, E, F, G, H são parâmetro. X, Y, incógnita, ou algumas pessoas chamam só de variáveis. Posso utilizar, não tem problema nenhum, eu posso utilizar qualquer letra do alfabeto. Quando nós terminarmos esse assunto de equação do segundo grau, nós vamos entrar para a equação literal. A equação literal, ela usa ao mesmo tempo a incógnita, x e y, e usa um parâmetro, ou seja, uma outra letra. E nós vamos entender. Então, veja bem, aqui ele utilizou outra incógnita, o y, menos 16y, mais 64 é igual a 0. A única diferença aqui foi o uso a substituição do x pelo y. Mas vai mudar, alterar alguma coisa? Claro que não, vai ficar a mesma situação. Continua sendo uma equação do segundo grau. Então, eu tenho delta é igual b ao quadrado. A é igual a 1, B é igual a menos 16 e C é igual a 64. Então, eu tenho B ao quadrado, quem é B? 16. Menos 16 elevado ao quadrado. Menos 4 que multiplica 1, que multiplica 64. Então, eu tenho delta é igual 16 ao quadrado, é 16 duas vezes. 16 vezes 16, 256. Ó, menos, não tem outro sinal aqui, então ele baixa. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 64, também 256. Então, 256 menos 256, eu tenho delta igual a 0. Zerou mais uma vez. Então, eu vou dar continuidade. X é igual menos de fórmula, A e B, mais ou menos o valor de delta, sobre 2 vezes A. Então, eu tenho x é igual menos da fórmula. Aí, eu vou atrás do valor de B, ó, também é negativo. Então, eu abro um parênteses, menos 16, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 0. Sobre 2 vezes A, 2 vezes 1. Então, eu tenho x é igual negativo com negativo, positivo. 16 mais ou menos 0 sobre 2 vezes 1, 2. Certo? Então, eu vou para a primeira raiz. X1 é igual 16 mais 0 é igual a 16. Sobre 2 é igual a 8. Segunda raiz, x2. 16 menos 0, 16. 16 sobre 2, que também é igual a 8. Observe, ó, valores iguais. Então, solução é 8. Então, colegas, essas foram as dúvidas que vocês tiveram alguns, nem todos, porque teve alguns alunos que fizeram o cálculo, me mandaram o resultado das duas raízes sem problema nenhum. Mas surgiu algumas dúvidas e aí eu tirei essas dúvidas para vocês. Agora vamos ver essa outra situação aqui. Conhecendo as raízes. Na nossa próxima aula, nós vamos fazer o quê? Aprender a fazer a soma das raízes e fazer o produto das raízes. Eu falei que a linguagem vai mudando, né, no decorrer dos anos. Lá nas séries iniciais a gente falava a adição, agora, multiplicação, divisão, e agora a gente fala produto e quociente. Toda vez que falar de produto, vocês já são cientes que eu estou falando de multiplicação. Então, nós vamos agora identificar, conhecer as raízes sem ser preciso resolver toda a equação. Só conhecer as raízes. Então, eu vou observar, nós temos 3 situações. Primeira situação. A primeira situação é quando o valor de delta for maior que 0. Observe aí, ó. A primeira situação é quando o valor de delta é um número maior que 0. Segunda situação é quando o valor de delta for igual a 0.
quando o valor de delta for igual a zero. Essa é a segunda situação. Terceira situação. Terceira situação é quando o valor de delta for um número menor que zero. São 3 situações para identificar as raízes. Primeiro, delta será um número maior que zero. Quando eu encontrar lá o valor de delta, sempre vai ter que ser um número maior que zero. Segunda situação, quando delta for igual a zero, que nós tivemos 2 casos aqui na atividade passada que delta foi igual a zero. E a terceira situação é quando delta for um número menor que zero. Também tivemos um caso na aula passada. Então vamos começar aqui. Quando delta for um número maior que zero. Observe esse exemplo. X ao quadrado mais 4x menos 5, que é igual a zero. O que diz a regra quando delta for maior que zero? Grave comigo a informação. Todas as vezes que delta for um número maior que zero, a equação lá no final vai ter 2 raízes reais diferentes. Entenderam? Mais uma vez, quando delta for um número maior que zero, lá no final da equação x1 e x2 sempre será 2 números ou 2 valores diferentes. x1 nunca vai ser igual ao valor de x2. Isso quando delta for maior que zero. Observem, aqui, ó, x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. Então, eu tenho, vou utilizar delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, eu tenho delta é igual. Qual o valor de b? 4. A é igual a 1, b é igual a 4, c é igual a menos 5. Então, olha, qual o valor de b? 4. 4 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 5. Então, eu tenho delta é igual 4 ao quadrado, 16. Negativo com negativo passa a ser positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 20 mais 16 é igual a 36. Vai encaixar bem aqui no que eu acabei de dizer. Delta é um número maior que zero. 36 é maior que zero. Se 36 é maior que zero, implica dizer que lá no final da equação, x1 e x2 vão ser 2 valores diferentes. 2 valores reais diferentes um do outro. Vamos confirmar. X é igual menos da fórmula, menos b, que é quanto? Mais 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 36, sobre 2 vezes a. X é igual negativo com positivo é igual a negativo, mais ou menos a raiz quadrada de 36, que é 6, sobre 2 vezes 1, que é 2. X é igual menos 4, primeiro de cima, com mais. Menos 4 mais 6 é igual a mais 2. Porque sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Mais 2 sobre 2, que é igual a 1. Encontrei? Primeiro. X, 2 linhas, é com o de baixo. Menos 4, menos 6. O que a regra diz? Sinais iguais, soma-se e conserva-se o mesmo sinal. Menos 4, menos 6 é igual a menos 10. Somar e repetir o mesmo sinal. Então, menos 10 sobre 2, que é igual a menos 5. Pronto. Olha aí. Quando delta for maior que zero, a equação terá 2 raízes reais diferentes. Ou seja, nunca x1 vai ser igual a x2. Primeira etapa. Vamos agora para cá. Quando delta for igual a zero, a regra diz o quê? Todas as vezes que você encontrar delta igual a zero, as 2 raízes serão iguais. Todas as vezes que delta for igual a zero,
x1 e x2 terão o mesmo resultado. Olha a situação. 2x ao quadrado menos 8x mais 8 igual a 0. Valor de A, 2. Valor de B, menos 8. Valor de C, 8. Certo? Aí eu vou para a fórmula. Delta é igual a B ao quadrado. Quem é B? Menos 8. Não vou mais repetir a fórmula, porque essa fórmula já é para vocês, já está com ela na cabeça. Então, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 8. Então, eu tenho delta é igual. Menos 8 elevado ao quadrado vai dar mais 64. 8 vezes 8, 64. Passa a ser positivo porque o expoente é par. Ó, não tem sinal negativo, então repete ele. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 8, 64. E 64 menos 64 é igual a 0. Então, nesse caso aqui, delta é o número igual a 0. Significa dizer o quê? Que quando eu chegar ao final, x1 e x2 vão ter o mesmo resultado. Vai ter o mesmo resultado. Então, eu tenho x é igual menos da fórmula. Aí eu vou atrás do valor de B, ó. Menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 0, sobre 2 vezes 2, que é o valor de A aqui embaixo, 2 vezes A. Então, eu tenho x é igual negativo com negativo, positivo. 8 mais ou menos a raiz de 0, 0, sobre 4. Ou seja, ó, na hora de calcular x uma linha, eu tenho 8 mais 0, 8. 8 dividido para 4 é igual a 2. Quando eu for calcular x duas linhas, 8 menos 0, também 8. Sobre 2 é igual a 2. Ou sobre 4. Sobre 4, que é igual a 2. Então, observe, ó, o mesmo valor. É o que disse lá em cima. Quando delta for igual a 0, terá duas raízes reais iguais. Quando delta for maior que 0, terá duas raízes reais diferentes. E quando delta for menor que 0, não terá raiz. Essa é a questão. Teve dois casos aí na atividade de vocês. Quando delta for menor que 0, ela não terá raiz. Por quê? Porque eu acabei de explicar para vocês, não existe nenhum número negativo multiplicado por ele mesmo negativo que passe a ser, que vai se tornar, continuar negativo. Ele vai passar a ser positivo. Se eu multiplicar menos 2 vezes menos 2, o resultado será mais 4. Então, eu não tenho, de forma alguma, não existe raiz negativa, raiz de número negativo. Então, observe esse exemplo bem aqui, ó. X ao quadrado mais 3x mais 4, que é igual a 0. Eu vou para o mesmo processo, ó. A é igual a 1, B é igual a 3, C é igual a 4. Então, eu tenho delta é igual B elevado ao quadrado, B é 3, está bem aqui do ladinho, ó. Menos 4, que multiplica 1, que multiplica 4. Então, eu tenho delta é igual 3 elevado ao quadrado, é 3 vezes 3, que é igual a 9. O sinal não tem negativo, repete, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. 9, 16. Mais 9 menos 16 é igual a menos 7. Menos 7. Ou seja, menos 7 não tem raiz quadrada exata. Não tem raiz quadrada, o valor menos 7. Então, ela é cancelada, porque ela não pertence ao conjunto dos números reais. Não pertence, menos não existe, ó.
menos 7, eu expliquei já isso para vocês, não pertence ao conjunto dos números reais. Se o sinal de menos estivesse antes, aí tudo bem, mas aqui não tem. Então, nesse caso, quando o delta for um número menor que zero é quem? São todos os números negativos. Os números que são menores que zero na escala numérica são todos os números negativos. Então, todas as vezes que delta der um número menor que zero, ou seja, um número negativo, acabou a equação. Ela não vai ter resultado, certo? E aí nós vamos aprender mais tarde que ela vai ter a parábola dentro da função, ela vai ter uma localização que não vai tocar nos eixos x nem no eixo y. Mas isso é uma aula para o futuro. Então, na segunda-feira nós teremos a nossa aula presencial. Nós teremos a nossa aula pelo Zoom. E eu vou passar um hall de atividades para vocês. E nós vamos tirar as dúvidas lá no online. E eu espero que vocês tenham entendido essa situação aqui. Fácil, não é nada complicado. Eu observei que vocês conseguiram responder os cálculos com as equações. Eu mandei uma atividade. Na atividade eu mandei até equações incompletas, de primeiro caso, segundo caso. E vocês responderam muito bem, lembraram ainda. Isso é bom. E alguns conseguiram também resolver as equações. Então, essas três situações diferentes. Delta maior que zero, duas raízes diferentes. Delta igual a zero, duas raízes com o mesmo valor. Delta menor que zero, não existe raiz. Certo? Então, tenham um bom dia, que Deus abençoe vocês grandiosamente. E nós continuamos no nosso próximo encontro falando sobre a soma das raízes e o produto das raízes. Ok.